Queridos, eu quero nessa noite trazer uma mensagem da palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Lembrando também aos irmãos que a nossa escola bíblica dominical está funcionando. Nós não tivemos esse ano aquele recesso, do meio do ano. Eu dei aula até hoje, pela manhã. Na próxima semana nós já temos novo professor aqui dando continuidade. Então não falte, lembre-se da importância que nós temos que depositar hoje na nossa educação cristã. Então, escola dominical funcionando. Hoje de manhã foi uma bênção aí estar com essa turma. E agora à noite eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração nesse texto de 1 Samuel, capítulo 17. É uma história muito longa. Você conhece a história, já ouviu muito a respeito dela. Toda vez que eu vou pregar sobre Davi, e o gigante Golias, que não era lá esse gigantão todo, tinha apenas aí uns 2,70 m, mais ou menos. Era um cara grande, mas também não era nenhum absurdo, de grande. Eu acho que Sérgio era maior, quase do tamanho dele, mais ou menos. Mas toda vez que eu vou pregar nesse texto, eu lembro da Aninha, que no começo da igreja, uma vez indo para casa, a Aninha sentada no banco de trás do carro, emburrada, com uma cara desse tamanho assim, olhando para o nada, e eu fui questionar, o que foi? Ela já tem uns 4, 5 anos. O que foi, Ana? Ela falou assim: se for para a igreja para pintar Davi, eu não vou mais. Eu não aguentava mais pintar Davi, todo domingo. Vamos pintar, aí pinta Davi. Eu falei, tá bom, vou pedir para trocar para Jonas. Porque eu sempre lembro dessa história, foi muito engraçado ali. Porque na realidade, quando a gente se aproxima dessa história, a gente se aproxima dessa história de maneira muito infantil. O Davi, o gigante, aquela coisa toda. Você já lembra logo daqueles desenhozinhos, o Davi pequenininho ali, com aquela roupinha de pastor, e aquele gigante com a cara feia e tal. Mas a gente está falando de um dos momentos mais difíceis de Israel. A gente está falando de um momento de insegurança total, a gente está falando de um momento do qual as pessoas estavam sendo oprimidas, as pessoas estavam sendo tratadas de uma maneira que elas não mereciam ser tratadas. Os filisteus, eles contratavam guerreiros, eles traziam guerreiros para lutar nos seus exércitos. E encontraram em Gate, essa besta fera de 2,80 m, mais ou menos, um camarada muito forte, tudo dele era muito robusto para a guerra, o seu escudo, espada, capacete. E esse guerreiro, ele começa a afrontar o exército de Israel. E eles dizem o seguinte: olha, não vamos envolver exército nisso não. Vamos trazer aqui os dois guerreiros, os melhores guerreiros dos nossos exércitos, vamos botar um para lutar com o outro. E ganhando os filisteus, vocês vão servir a gente, vocês serão nossos escravos. Olha o nível que eles estão chegando ali. E Israel não tinha lá nenhum grande expoente, nenhum grande guerreiro, nenhum grande Cristiano Ronaldo no seu time. Era um exército relativamente fraco diante do grande desafio que estava diante deles. Até que aparece o entregador de marmita lá, chamado Davi, que foi levar comida para os seus irmãos que estavam na frente de batalha. E ouve a afronta. Ele ouve aquela afronta. Ele ouve esse guerreiro dizendo essas coisas, essas palavras. Só para você ter uma ideia, só para você entender um pouco, o verso de número 4 diz que: então saiu do arraial dos filisteus um homem
guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso, era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão. A ponta da sua lança era de 6 ciclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linha de batalha. Para que vocês estão se formando em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu os vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Presta atenção nessa história, para a gente poder entender o pano de fundo dela, o que está acontecendo aqui. Eu já falei um pouco dessa batalha, desse duelo. Ele era um duelista profissional, experiente, nos duelos do qual participava. Então ele se garantia, com todos os equipamentos que nós vimos aqui, muito bem relatados, de tão afrontoso que era. Esse homem chega diante do exército e decide simplesmente dizer: vocês não prestam, vocês não valem nada, a gente não precisa nem colocar exército para brigar, traz um aí que a gente luta. E eu queria, nessa noite, pensar com você a respeito do que esse texto tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Porque muitas vezes a gente não para pensar, mas nós estamos vivendo exatamente como o povo de Israel. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa: quem nos afronta? Quem tem nos afrontado hoje? Quem tem nos chamado para a guerra? Quem tem nos desafiado? Presta atenção nisso, queridos, porque isso é muito importante. E às vezes a gente não se dá conta disso, mas nós estamos sendo desafiados o tempo todo. O mundo tem nos desafiado. As ideologias, que estão presentes no mundo têm nos desafiado e têm nos chamado para a guerra. Porque o que o mundo mais quer hoje, o que o sistema, quando eu falo mundo, eu estou falando de sistema. Não estou falando das cataratas do Iguaçu, eu estou falando do sistema que rege esse mundo, das dominações que regem esse mundo. O que é que o sistema mais quer hoje? O sistema quer entrar dentro da sua casa. O sistema quer entrar dentro da sua mente. O sistema quer destruir a tua família. O sistema quer destruir o teu casamento. O sistema quer destruir tudo que você tem e conquistou. Por quê? Porque o sistema precisa ser superior. E ele está tentando isso de todas as formas. E a família hoje, o casamento hoje, os nossos filhos hoje, é a última resistência que nós temos nesse mundo. E é claro que essa família, do jeito que eu falei aqui, compõe a igreja do Senhor. Então nós sabemos que hoje, quando nós somos afrontados pelo mundo, por esse sistema mundano, existe apenas um objetivo. Qual é o objetivo? Subjugar você, destruir você,
destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Por que isso, pastor? Por que o sistema quer fazer isso? Por que o sistema, né, tem muito interesse em que eu me entregue a vícios, que eu me entregue a bebida, que eu me entregue a drogas? Por que o sistema quer fazer isso? Simplesmente para que nós fiquemos vulneráveis, para que a gente não tenha mais força, para que a gente não consiga mais lutar. Porque quando nós somos marcados por tudo que tem acontecido no mundo hoje, nós nos enfraquecemos, nós nos desanimamos. Eu lido com famílias há 16, 17 anos. E eu sei que, por exemplo, quando um filho vai por um caminho que não deveria ir, os seus pais ficam extremamente abalados. Quando acontece alguma coisa no relacionamento, aquelas duas pessoas que compõem aquele relacionamento, vai ficar abalado, vai se sentir enfraquecido, vai demorar talvez anos para se recuperar. E às vezes, alguns ainda não conseguem. Muito poucos são aqueles que conseguem dar a volta por cima, sacudir a poeira e dizer, não, vamos lá, eu acredito nisso, eu quero, né, viver os planos de Deus, os propósitos de Deus. E aí, quando acontece na nossa vida erros, por que o mundo nos induz ao pecado? Porque ele vai estar jogando esse pecado na cara da gente o tempo todo. Por que o mundo nos induz, né, a tomar a decisão errada? Porque uma vez tomada, quando a gente quiser tomar a decisão certa, ele vai lembrar para a gente, o sistema vai lembrar. E ele vai dizer, o que adianta agora? O que adianta viver o que você está vivendo? O que adianta fazer o que você está vivendo? E aí, isso começa a enfraquecer um exército. É como se não houvesse mais ninguém para lutar em Israel. Aqueles homens, Saul e os seus soldados, eles estão acuados, eles estão com medo, eles estão presos dentro das suas barracas de campanha, dizendo o seguinte, mas e aí? O que nós vamos fazer? A gente não tem força para chegar lá, a gente não tem ânimo para chegar lá, e ainda mais diante do discurso do cara. Ou seja, é um discurso muito pesado. Só para você ter uma ideia, nós estamos vivendo isso hoje dentro das nossas casas. A gente não pode mais falar nada, a gente não pode mais se posicionar, a gente não pode mais carregar uma Bíblia na mão que parece que está afrontando todo mundo. Você não pode mais dizer que é salvo, você não pode mais dizer que aceitou Jesus, que sua família está nos pés do Senhor, porque parece que está ofendendo alguém. Pois eu quero dizer para você uma coisa, não importa, queridos, nós precisamos cada vez mais declarar a nossa fé. Porque presta atenção numa coisa que talvez você nunca tenha prestado na história de Samuel 17. A ausência de Deus até que Davi chega. Por que o povo estava se sentindo enfraquecido? Pela ausência de Deus. Aqueles homens, Saul e seus soldados, eles estavam olhando para a sua própria estrutura. Ele estava olhando para o exército dele, ele dizia assim, meu Deus, a gente não vai conseguir vencer o que está diante de nós, o desafio que está diante de nós. Estamos acuados, estamos com medo, a ausência total de Deus. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer nessa noite, não esquece, em nome de Jesus, a ausência de Deus na nossa vida nos enfraquece. Você sabia disso? Que a ausência de Deus nos enfraquece? Mas como assim a ausência de Deus? Por exemplo, quando você para de dar glória a Deus, quando você para de agradecer a Deus, quando você para de fazer menção ao nome do Senhor, quando você está meio em dúvida se Deus está te abençoando ou não está te abençoando, quando você acha que Deus está te castigando ou não está te castigando, você está em total ausência da presença de Deus.
E qual tem que ser a nossa posição? A nossa posição é o seguinte, queridos: Deus me ama. E me amou quando eu era um podre pecador, distante dos seus caminhos. Paulo vai dizer isso muito mais agora, presta atenção. Se Ele nos amou quando nós éramos inimigos, imagina agora que você está declarando o nome do Senhor na sua vida. Se Ele deu a vida por você quando você era inimigo dEle, imagina agora que você está glorificando o nome dEle. Mas muitas vezes o sistema, o mundo, faz a gente pensar diferente. Por quê? Porque você é acusado de ser crente. As pessoas te acusam. Faz qualquer coisa lá no teu emprego. Primeira coisa que vão falar para tu é o quê? Mas você não é crente? Sou crente. E vou para o céu. Amém? Amém? Mas quando você fala isso, caramba, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque as pessoas se sentem afrontadas. Quer dizer que eu não vou, não? Só se você abrir o teu coração para Jesus, meu amigo. Presta atenção numa coisa. Nós temos a mesma estrutura, nós sofremos as mesmas coisas, nós passamos pelas mesmas lutas, mas quando eu morrer, eu vou direto para os braços do Senhor. E você? Então a gente precisa ter essa certeza, essa convicção. Como eu sempre digo e repito, igreja não é lugar de gente perfeita, igreja é lugar de gente perdoada, de gente que entendeu o seu erro, que entendeu que o seu caminho estava indo completamente fora da direção de Deus e consertou a rota. E agora nós lutamos todos os dias para permanecer nesse caminho. Isso é ser crente. Mas o discurso é um discurso de afronta, é um discurso para te calar, é um discurso para você não declarar o nome do Senhor, é um discurso para você quase nem dizer que você é crente. As pessoas vão descobrindo, sabe como? Você está lá na empresa trabalhando, aí de repente você tem uma atitude cristã. Aí alguém diz assim: rapaz, essa moça é diferente. Aí a moça vai no bebedouro, ouve o camarada cantando: louvado seja. Você é crente? Eu também sou crente. Mas é quase um não conta para ninguém. Quando deveria ser diferente, ou seja, eu declaro o nome do Senhor. Eu ando com o Senhor na minha frente. Não existe ausência de Deus na minha vida, porque a ausência de Deus me enfraquece, e a ausência de Deus estava enfraquecendo o povo de Israel, até que chega o marmiteiro. E o marmiteiro chega, ouve aquele homem falando. Opa, o que esse cara está falando aí? Olha o que é a presença de Deus. Davi, ele ouve a narrativa do Golias. Ele diz o seguinte, ele não diz assim: esse cara está me afrontando. Ele diz assim: esse cara está afrontando o Deus de Israel. Esse cara está afrontando o Deus dos exércitos. Ele está afrontando a Deus, e isso eu não aceito. Quantos crentes hoje estão aceitando coisas, narrativas, falácias, mentiras, porque simplesmente não estão mais preocupados com o nome do Senhor. E a gente precisa, queridos, presta atenção numa coisa. Entender que quando o meu Deus é afrontado, eu estou sendo destruído. Quando o meu Deus está sendo afrontado, seja por uma série televisiva, seja pela fala de políticos, seja pela atitude de artistas, seja lá o que for que envolva o sistema, não importa. Quando o meu Deus está sendo afrontado, significa que eu estou sendo destruído. E nós que somos do exército do Deus vivo, precisamos tomar uma decisão na vida da gente. Porque Davi tinha. O que Davi fez?
Fez muito bem, cumpriu todos os propósitos. O pai dele disse assim: Davi, pega essa comida aqui, esses queijos, essas coisas, e leva lá para os teus irmãos que estão acampados lá, morrendo de medo lá na frente de batalha. Ele foi, levou, entregou a comida. Qual era a escolha de Davi? Vou voltar para casa. Ele fez o que tinha que fazer e voltou, e poderia ter voltado para casa. Já reparou que é mais ou menos isso que acontece com a vida da gente? Você sai de casa, vem para a igreja. Amém. Você está entregando a comida. Agora você precisa entender uma coisa. Agora eu preciso tomar uma decisão. Se eu vou enfrentar o que está diante de mim, ou se eu vou voltar para casa como se nada tivesse acontecendo. Ou eu vou tomar uma posição diante do pecado, ou eu vou voltar para casa do mesmo jeito que eu cheguei. Eu vou tomar uma decisão na minha vida, ou eu vou voltar para minha casa da mesma forma que eu estava antes. Davi poderia ter simplesmente voltado para casa. Mas quando ele ouve que não é ele, não é o exército, não é o time dele que está sendo afrontado, ele percebe que é o nome do Deus vivo que está sendo afrontado. Aí ele diz: oh, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. O que esse camarada está dizendo? Quem é ele? Ou seja, acontece em Davi uma coisa que tem sumido do meio dos crentes. Sabe o que é? Uma indignação santa. Você já ficou indignado com alguma coisa que você diz assim: não, pô, não é comigo, mas isso aí não pode acontecer. Porque sabe o que está acontecendo hoje na vida da gente? A gente está vendo as coisas e está assim: ah, deixa para lá. Ih, agora, vai dar problema. Ih, a situação pegou. Olha o que fizeram. Olha o que falaram, olha o que lançaram agora novo. Ah, olha o que fulaninho escreveu nas redes sociais. Bom, deixa para lá. Quer dizer que essas coisas não causam mais nenhuma indignação na gente? Quando a gente vê nossos filhos sendo arrastados para a prostituição, isso não causa nada na gente. Quando a gente percebe que as nossas crianças estão sendo alvos claros de doutrinação. Espera aí. Isso não causa nada em nós? Quando a gente percebe que a principal instituição hoje, que é a família, isso aqui é família, ó. É tudo família. A família é a base de uma sociedade. E quando a gente percebe que a família está sendo afrontada, isso não causa nenhuma indignação na gente? Quando a gente percebe que os casamentos estão sendo relativizados, quando a gente percebe, quando vocês, mulheres, percebem que seus maridos estão sendo lançados todos os dias diante de pornografia explícita, isso não causa nada. Não dá uma indignação, homem. Quando você percebe que as mulheres hoje que estão aí, às vezes aparecendo seminuas dentro de uma rede social, porque isso pode. Isso não afronta o sistema, isso não dá bloqueio, isso não dá absolutamente nada. Tire a roupa e fique à vontade, é isso. Não causa nada em nós mais. A gente está simplesmente, não deixa para lá, a postura e a posição está igual aos soldados de Israel. Os soldados de Israel estão assim: rapaz, o que a gente vai fazer? O homem é duelista, o cara é grande, o cara é bom, está chamando um, tu vai, fulano? Eu não. Eu terminei meu curso de duelista mês passado, ainda estou destreinado. O outro: e tu, fulano, não vai não? Não, minha especialidade não é duelo, minha especialidade é guerra. Vai todo mundo tirando o corpo fora, vai todo mundo se esquivando, e é exatamente assim que nós estamos vivendo hoje. O mundo, o sistema tem nos afrontado, e nós estamos assim: ah, deixa para lá. Né? Vocês lembram que eu já contei aqui várias vezes a história do rato, né? Lembre-se dessa história, essa história é muito importante. Essa história
tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Disse ter numa fazenda, lá vivendo no seu sistema natural, os ratos e todos os animais da fazenda, quando um dia o dono resolve colocar uma ratoeira na cozinha. E o rato ficou desesperado. E o rato saiu gritando pelos corredores da sua toca: tem ratoeira na fazenda, tem ratoeira na fazenda. E saiu desesperadamente no meio dos animais. E foi lá, né, dona Galinha, tem ratoeira na fazenda. A galinha olhou para ele e disse: ratinho, ratoeiras não são problemas para galinhas? E ele saiu correndo desesperado, foi no porco, no chiqueiro: seu porco, tem ratoeira na fazenda, seu porco. O porco olhou: ratinho, não estou preocupado, ratoeiras não são problemas para porcos. Correu desesperado, foi no curral: dona vaca, tem ratoeira na fazenda. A vaca olha: ô ratinho, sinto muito, as ratoeiras não são problemas para vaca. Tudo bem. O ratinho voltou triste para sua toca, desanimado, ficou olhando lá. Quando é mais ou menos uma meia-noite, ouve-se na cozinha um estampido de uma ratoeira. Pá! Aí corre todo mundo, né, para ver o que tinha acontecido. De repente, acende-se a luz da cozinha. A ratoeira tinha fisgado uma serpente. E quando a esposa do fazendeiro chega na cozinha, essa serpente morde a mulher. E essa mulher fica muito adoentada. Muito. Precisa ir para o hospital, correndo para tentar tirar aquele veneno. Dias no hospital, essa mulher volta ainda muito debilitada, e o médico diz para o fazendeiro: olha, agora, quando chegar em casa, a primeira coisa que o senhor faz, dê a ela uma canja de galinha, bem reforçada. Aí, nessa de recuperação, vai, não vai, piora, não piora, os parentes começaram a vir visitar. E parente, tem uns que vão e ficam, né, irmão? Vai e fica. Chega lá, estaciona e vai ficando. Mexe no controle da televisão, pergunta se tem canal que você não pode pagar. Geralmente é assim. Não tem canal, eu nem sabia que existia, rapaz. E os parentes começaram a chegar para visitar a irmã adoentada, fazendeiro ficando sem recurso, dá uma olhada em direção ao chiqueiro e mata o porquinho para poder alimentar as pessoas. Passados alguns dias, a mulher se recupera, fica boa, feliz. O fazendeiro, regozijante diante da sociedade local, resolve fazer um grande churrasco. Olha para o curral, traz a dona vaca, porque não é problema meu. E o ratinho continua olhando do seu buraco, todas as coisas acontecendo. Mas ele avisou. Não avisou? Então presta atenção, porque essa história tem muito a ver com o que está acontecendo. Essas afrontas, essa ideia de que nós hoje não queremos mais afrontar, nós não queremos mais levantar, a gente não quer mais falar, a gente parece que está sendo acuado, e pior, a maioria sendo acuado por uma minoria. Eu vou revelar uma coisa para vocês aqui em primeira mão. Primeira mão, você não sabia disso, mas você vai ficar sabendo hoje.
Sabe qual era a estratégia dos filisteus? O exército dos filisteus era uma porcaria. Lembra que eu falei aqui que eles tinham que pegar soldado emprestado, ficar pagando mercenário para lutar no exército deles? Eles não tinham um exército tão forte, poderoso como se achava que tinha. E eles entenderam o seguinte: olha, nosso exército é uma porcaria, então vamos partir para o duelo. Vamos correr para o duelo. Então, presta atenção numa coisa: o povo de Israel estava sendo acuado pela minoria. Porque mercenário é assim, ele está muito bem ali, trabalhando, lutando, mas na hora que a coisa pega, ele, sai fora. Então, se o povo de Israel se levanta, se o povo de Israel vai para cima, presta atenção numa coisa, queridos, ia desbaratar esse exército, mas não, eles preferiram ficar acomodados no seu canto, com medo de se manifestar. E aí o que começa a acontecer? Eles começaram a ficar acuados pela minoria. Uma minoria acuando um grande exército. E foi assim a história, até que Davi se levanta e diz assim: pode parar, é comigo agora, eu vou enfrentar esse cara. Olha Davi, sozinho. Davi é duelista? Não, Davi é pastor de ovelhas. Davi é um grande guerreiro? Não, não é um grande guerreiro. Quando Saul faz a entrevista com ele lá, para ver se ele preenchia os requisitos, fala assim: ei, você já lutou alguma vez? Já enfrentei uns ursos aí, já matei uns lobos. Davi, meu filho, eu estou falando de guerra, eu estou falando de... Não importa, porque ele pode vir em cima de mim com espada, escudo e lança, mas eu vou para cima dele em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Deus vivo. E a nossa postura precisa ser essa, querido, sabe por quê? Porque o inimigo está tentando acuar você, o inimigo está tentando desanimar você, o inimigo está tentando dizer que nada vai dar certo na tua vida. Mas presta atenção numa coisa: ele vem para cima de nós com mentiras e calúnias, mas nós vamos para cima dele em nome do Senhor Jesus. É assim que tem que ser, é dessa maneira que tem que ser. Você é crente em Jesus Cristo, você tem a marca do Cordeiro na tua vida. E se você não tem, é hoje que você vai colocar. E se você está andando em cima do muro, desce, porque o muro é do diabo, meu querido. Toma uma posição, diz o seguinte: é isso que eu sou, é isso que eu represento. Ele está dizendo isso. Mas a gente precisa tomar uma posição. Olha o que acontece no verso de número 40. Davizinho, olha o cara, tomou o seu cajado. Ou dá para confiar? Você não vai, né? Mesmo você sendo forte. Sério, dá para você confiar no negócio? Davi, vamos lutar, vamos. É hoje, Davi. Espera aí que eu vou pegar meu cajado. Cajado? É, meu irmão, sabe por quê? Porque quem luta por mim é o Senhor. Eu não estou preocupado com a arma que eu tenho. Eu sei que Deus vai derrubar essa fera. Eu sei que Deus vai colocar para baixo. Pegou o cajado na mão, escolheu para si 5 pedras. Você sabe por que Davi escolheu 5? Também vou revelar hoje em primeira mão. Você não sabia, vai saber hoje. Davi não estava preparado para desistir. Segura essa aí. Dei a primeira, não foi. Toma a segunda e toma a terceira. E tá, uma hora vai acertar, irmão. E se não der, Davi, fica quieto aí que eu vou lá pegar mais pedras. Mas Davi escolhe 5 pedras, porque ele falou o seguinte: eu não vou desistir na primeira. E sabe o que está acontecendo com a gente hoje? Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está desistindo na primeira. A gente está num nível
tão complicado, sabe? Que quando acontece qualquer coisa que não era para acontecer, a gente já quer abrir mão de tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou para desistir. Davi estava preparado para persistir. Está complicado? Eu vou tentar. Eu vou mais uma vez. Eu vou de novo. Eu vou lá. Uma hora, nem que eu mate esse cara de irritação, mas eu vou. Nem que esse cara se renda por eu ser chato, mas ele vai. Ele vai se dobrar. Mas presta atenção numa coisa. Quando Deus está no negócio, aí é maravilhoso demais, né? Vamos continuar na história, porque eu preciso terminar. Davi pega o seu alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda, uma tiradeira, um pouco mais antiga que essa que a gente usa hoje, né? Uma tiradeirazinha. Davi lança a mão da sua funda, chegando-se ao filisteu. Aí, meu irmão, de verdade, se você estivesse numa bolsa de aposta agora, Gilvano, de verdade, seja sincero, não vá mentir que o Espírito Santo está aqui. Você olha de um lado, está lá o filisteu, olha a lança do cara, tocando o teto lá. O escudo do cara, 2 homens carregam. Caneleira de bronze. Quem que você aposta, cara? Não, seja sincero, não precisa me responder não, mas pense. Eu já fiz a minha declaração de confissão. Eu já confessei meu pecado. Ué, você olha para o cara e diz aí, tem como lutar? Não é assim que a gente fala? Tem como lutar contra isso? Tem como lutar contra esse movimento? Tem como lutar contra essas pessoas? Tem como lutar contra isso que está acontecendo no mundo hoje? Tem como lutar? Tem! Sabe por quê? Porque nós temos um Deus vivo. É isso que nós precisamos acreditar todo dia. Quando o inimigo tentar te desanimar, presta atenção, ele não está te desanimando porque você não vale nada e não pode. Ele está tentando te desanimar porque ele sabe do teu potencial. Ele sabe que você pode ir ainda mais longe. Ele sabe que você pode abençoar ainda muito mais. Ele sabe o que Deus pode fazer através da tua vida. Mas ele tenta. É direito dele. E a gente tem que dizer, comigo não. Você não vai me desanimar, você não vai me fazer desistir, você não vai me fazer abandonar os caminhos do Senhor, você não vai me fazer abandonar a igreja, você não vai me fazer abandonar meus amigos, você não vai me fazer desistir, capeta. Porque todos os dias nós somos afrontados a isso. O inimigo vai fazer você desistir de Deus. O inimigo vai fazer você desistir das pessoas que te amam. O inimigo vai tentar te afastar de pessoas que te querem bem, porque é isso que ele é especialista em fazer, colocar gente que não presta na tua vida e te afastar de quem te ama de verdade. É isso que ele vai tentar fazer. E a gente precisa ser a resistência. O filisteu também vinha chegando. Olha isso que eu estou falando para você. Chegando a Davi, o seu escudeiro, olhando o filisteu e vendo Davi, fez o quê? O desprezou. Está aí na Bíblia. O inimigo e o sistema quer nos desprezar. Então, se você for crente, então, meu irmão, você está frito. Ele começa a desprezar, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Davi era moço, ruivo e de boa aparência. Homem, ruivo, de boa aparência. O que isso tem a ver, pastor? Tem muito a ver. Meu irmão, você só vê guerreiro bonito em filme de Hollywood.
de verdade, aqui, você está lutando numa guerra. De repente, do lado de lá, o comandante é o Brad Pitt. Cara, você não quer nem enfrentar o cara, velho. Vai dizer, ô, filho, você é bonito demais, mano. Vai que eu cause um rasgo aí na sua cara, fira você, né? Não é assim que a gente... Não, guerreiro não é bonito. Guerreiro é eficiente. E quanto mais feio o guerreiro for, mais medo ele coloca no inimigo. Entendeu? Então, se você é feio, não tem problema não, irmão. Eu também sou. O inimigo olha e diz assim, rapaz, que é isso? Agora, Davi era engomado, cara, bonito. Você imagina Davi todo ruivo, bonitinho, chegando ali na frente de batalha, um cajadinho de pastor, imagina a cena. O cara despreza ele. Sabe o que isso acontece hoje? Muito na nossa vida. A moça diz assim, eu quero casar. Casar para quê, rapaz? Vai querer agora casar? O rapaz lá chega para os amigos e diz assim, não, quero encontrar uma mulher de Deus, quero casar. Você é broco, rapaz. Você é abestalhado. Vai viver sua vida, vai viver sua juventude. Quer dizer, quando você está fazendo a coisa certinha, bonitinha, tem gente desprezando você. Tem gente dizendo para você, sai fora. Você quer ser um marido fiel, o mundo lá fora está dizendo, você é bobo, rapaz. Você é abestalhado. Vamos dar umas saídas aí, ué. Não, cara, quero respeitar minha esposa. A mulher está sendo tentada a cada dia. Então a gente está vivendo tempos difíceis, de quem está querendo fazer a coisa certa é desprezado. Olharam para Davi e disseram assim, quem é você, garoto? Guerreiros são feios. Guerreiros colocam medo nas pessoas. Golias colocava medo nas pessoas. Mas Davi não, vai todo bonitinho para lá. O Brad Pitt da Bíblia. Chega lá, eu vim lutar com o Senhor. Rapaz, o cara olha para ele, olha o discurso dele. Eu preciso avaliar esses dois discursos contigo aqui, que é maravilhoso. Olha o que o cara vai dizer. Olhando o filisteu para Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou algum cão? Para vires a mim com um pedaço de pau? Está certo, está errado, cara. O cara olha para Davi, tu vem lutar comigo. Você está me descredibilizando, amigo. Olha a minha lança de tecelão. Davi com um pedacinho de pau na mão. Vamos ver, coisinha de pastor. O cara olha para ele e diz assim, você vem comigo, lutar comigo com um pedaço de pau? Sou algum cão? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. O cara é bom, hein? O inimigo fala isso para você, você já está o joelhinho batendo um no outro. Rapaz, sabe o discurso? Discurso ganha guerra, galera. Discurso ganha guerra. Sabe aquela moça bonita que você está... Prepare o discurso. Discurso ganha guerra. Vai chegar lá bobão falando qualquer coisa para você ver só. Vai tomar-lhe uma, está fora. O Senhor vai, tira esse. Mas o discurso era bom. O discurso era amedrontador. O discurso era violento. O cara estava babando sangue, passou a faca na língua, falou, vem agora. Você vai virar carne de ave do céu, você vai ver, e pouca, porque você é pequeno, fraco, ruivo. Davi poderia dizer, gente, eu vou embora aí. Valeu, estou indo nessa, tem a vida inteira pela frente. Rapaz, olha o discurso de Davi. Presta atenção vocês aí, para você aprender. O que é ser um crente calça apertada e não calça frouxa, cara? Eu leio isso aqui, eu já li isso aqui 300 vezes, mas toda vez que eu leio dá um arrepio assim na... Olha Davizinho.
roupinha de pastor, alforje, pedacinho de pau na mão. Disse mais. Onde que eu estou? Davi, 45. Davi, porém, disse ao filisteu. Agora é a vez de Davi. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem está afrontando. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Rapaz, o moleque é bom, hein? O gigante deve ter ficado olhando assim, que é esse cara, velho? O Senhor te entregará nas minhas mãos, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá que toda esta multidão, amém. Está vendo o que aconteceu aqui? Sabe quando você tem uma atitude porreta dessa, os anjos no céu param e dizem, é o cara, é a mulher de Deus, é o homem de Deus. Nós precisamos ter atitude diante das adversidades, porque senão a gente não levanta, gente. Senão a gente vai estar sempre acuado, sempre procurando refúgio, sempre procurando esconderijo. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas você vai poder parar hoje e dizer, olha, você está me afrontando, você está passando dos limites, mas saiba de uma coisa, amanhã é segunda-feira, e eu vou partir para cima de você, em nome do Deus vivo. Não tem essa não. E quer saber de uma coisa? Esse problema vai tombar. Amém? Claro que vai. Sabe por quê? Porque a ausência de Deus determina a nossa derrota. A presença de Deus nos dá vitória certa. Amém, queridos? Hoje eu vou parar aqui, porque a gente tem uma ceia para celebrar ainda. Mas você vai declarar com a sua boca que não importa a circunstância, o Senhor dos exércitos te dará a vitória. Você crê nisso? Amém? Louvado seja Deus. Quero orar nessa noite pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu não sei, como eu disse, o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa. A vitória está nas tuas mãos. Coloca Jesus na frente hoje. Você que entrou aqui. Às vezes a gente está enfrentando lutas e batalhas e a gente não está sabendo como lidar com elas. Eu quero te convidar nessa noite a colocar Jesus na frente. Talvez você entrou aqui pela primeira vez ou está nos assistindo, não sei. E você ainda não tomou uma decisão. Talvez você está aqui nesse auditório e você ainda não tomou uma decisão. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Coloque Deus na frente. Coloque Jesus na frente. Sabe por quê? Porque a presença de Deus nos garante vitória, querido. A presença de Deus nos garante vitória. E mesmo quando imputados por alguma derrota a gente for, Deus nos dará vitórias ainda maiores. Talvez você precise orar pelo teu casamento, talvez você precise orar pela tua vida. Talvez simplesmente você precisa renunciar. Você precisa dizer não, basta, não mais, comigo não. A minha mente é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Aquela luta que você está enfrentando, talvez seja financeira. Eu quero te dizer uma coisa, vai passar. Vai passar. Deus te dará vitória. Tenha essa certeza no teu coração. Talvez você está sem força. Você não está mais com força nenhuma aí com você. Pois eu quero te dizer que é exatamente agora
que Deus entra na história. Talvez seja a tua vida emocional, está abalado. O inimigo tentou te destruir, tem tentado destruir a tua vida. Você pode declarar nessa noite: comigo não. Porque você vem para mim com mentiras e falácias, mas eu vou em nome do Senhor. Talvez você está vendo seus filhos sendo assediados. Você vai orar pelos teus filhos e vai dizer: na minha casa não. Porque eu creio num Deus vivo. Oh Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por essa mesa que está diante de nós e que foi vista pelo teu servo Davi no Salmo de número 23. A tua palavra diz que o Senhor iria colocar uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos. E essa mesa foi posta. E quem está nessa mesa é o Senhor Jesus. E Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está cuidando de nós. O Senhor dos exércitos está do nosso lado. Por isso nós celebramos ao nome do Senhor. Nós agradecemos pelo sacrifício. E nessa noite te pedimos, Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos. Abençoa cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Que ao sair daqui, ó Deus, possamos sair com a atitude de alguém que está com Deus à sua frente. Que não batalha sozinho, que não luta só, mas que tem o Senhor dos exércitos. Que ao sair daqui, Pai, possamos sair com a coragem de Davi, com a persistência de Davi, com a vontade de vencer de Davi, Pai. Que ao sair daqui possamos sair com uma certeza no nosso coração: a minha vida vai engrandecer o nome do Senhor. A minha família vai engrandecer o nome do Senhor. A minha casa vai engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Te adoramos nessa noite. Obrigado, Pai, pela tua presença, no nome santo de Jesus.